Olá, bem-vindo ao Saúde Você TV Caras, 11 horas da manhã, hora de falar de saúde. No último programa eu conversei com a doutora Flávia Zuccolotto falando sobre a dificuldade de dormir, quem não está conseguindo dormir, aquele problema do sono. Hoje a gente vai falar sobre os transtornos mentais do sono e ela voltou. Tudo bem, doutora? Tudo bem, tudo Seja bem. bem-vinda. Obrigada mais uma vez. Bom dia. Essa noite eu dormi bem. Ah, maravilhosa. Tirei o celular, tirei tudo e dormi bem. Doutora, vamos falar sobre os transtornos mentais do sono e a relação até da insônia, por exemplo, com a depressão, que muitas pessoas querem saber. Tem muita relação, né, de transtornos mentais com o sono, né? Doenças do sono, no geral, a gente pode ter doenças respiratórias, doenças neurológicas e também a interface com transtornos mentais. Quando a gente fala de sono e depressão, mais propriamente de insônia e depressão, a gente percebe que existe uma relação bidirecional. Então, um pode ser causa e consequência do outro. Então, é importante que a gente trate as duas coisas. Então, muitas vezes a gente tem a ideia de que tratando, por exemplo, um item isolado, a depressão, que inclusive nos critérios diagnósticos a gente tem alteração do sono, se eu tratar a depressão talvez melhore o sono. Não necessariamente é assim. Então, a gente precisa olhar que existe, né, o transtorno da insônia e também existe a insônia que é comórbida à depressão. Então, é causa e consequência do outro. Então, a pessoa, por exemplo, que ela fica mais tempo com um quadro de insônia, mesmo se recuperando do quadro de depressão, ela tem um maior risco de ter um novo episódio depressivo do que uma pessoa que recuperou tanto a depressão quanto a insônia. Nós falamos no último programa sobre a pessoa ter ansiedade, né? Eu até comentei, às vezes a pessoa faz uma prova, acaba atrapalhando o sono, ou fica com muitas coisas na cabeça, acaba tendo dificuldade. Por que acontece à noite essa ansiedade? Sim, né? A noite é o final, né? Então é o fim do dia, é a hora que você muitas vezes revê o que aconteceu no dia, o que você fez, quais pendências ficaram, e tem aquilo que a gente comentou, né, daquele silêncio na hora que você deita a cabeça, né? Então ali acabou as informações e aí que de repente você se dá a oportunidade de pensar naquele familiar que você está com saudade, de pensar naquele compromisso que você não conseguiu cumprir, e isso começa a encadear várias ideias e dá mais ansiedade muitas vezes nesse momento. E a ideia é muitas vezes a gente conseguir o quê? Não, todos esses pensamentos, eu posso tentar pensar nisso durante o dia. Sim. E à noite conseguir me entregar para esse momento do sono, né? Agora, se a gente percebe que isso é um quadro ali clínico do paciente, de repente tratar a ansiedade é um caminho para evitar que a pessoa tenha esse problema à noite? Sim, porque o que acontece? Muitas vezes o paciente chega para mim, eu tenho insônia, né? Sim. Eu tô com um quadro de insônia, eu fico mais ansioso à noite, e a gente percebe o quê? Que ele também tem um quadro de transtorno ansioso. Então a gente vai ter que tratar as duas coisas. Tanto o quadro do sono dele, quanto o quadro de ansiedade. Uma pessoa que está muito ansiosa, muito sempre pensando no futuro, com várias preocupações e começa a ter sintomas diante disso, seja os sintomas físicos, seja também o quadro de insônia, ela precisa ser tratada das duas coisas. Agora, por exemplo, alguém que sente sono o dia todo, né? Tem pessoas que às vezes durante o dia, é engraçado, né? Eu tenho dificuldade de dormir, assim, tipo, tem pessoas que almoçam, precisa daquele soninho, fica mais né? Faz alguma coisa que remete já ao sono, encosta em algum sofá mais confortável, sim, encosta e dorme. Não consigo nem me imaginar fazendo isso. Mas isso pode ser um sintoma de uma doença, por exemplo, uma pessoa que tem muito essa frequência de sono durante o dia? Sim. Porque também não é muito comum, né? Não. Você sentir sono o dia todo não é normal. O que as pessoas fazem, às vezes, é driblar isso tomando muito café, muito chá, muito energético. O que também não é bom, né? O que também não é bom, né? Mas é aquela pessoa que fala, eu durmo em qualquer lugar. Onde eu paro, eu encosto e eu durmo, né? Não, isso não é saudável. Isso sinaliza muitas vezes que tá acontecendo alguma doença. Isso pode ser, por exemplo, um quadro de uma doença mental. Por exemplo, depressão. Tem quem fique deprimido e sinta muito sono durante o dia. Fala, eu não consigo, eu tô com muito mais sono do que o normal, ao contrário de insônia. E também pode ser uma doença do sono, apneia obstrutiva do sono. A pessoa que fica tendo apneias à noite, então ela tem o sono super fragmentado, e aí quando ela vai começar o dia, aquilo parece que passou um caminhão, né? Quando ela acorda, ela não descansou e ela tá com sono o tempo todo. É aquela pessoa que você vê, ela tá sentada e tá pescando, ela vai fazer alguma coisa, vai andar de transporte, ela tá pescando, vai dirigir, tá com sono. Então agora, tem que investigar. Agora, por exemplo, quem é bipolar, tem mais dificuldade de sono? Sim. O que acontece, né? No quadro do transtorno afetivo bipolar, a gente percebe que tem vários sintomas que podem sinalizar uma descompensação do quadro. Por exemplo, alteração do sono. Então, às vezes, o primeiro sintoma, e muitas vezes o primeiro sintoma que o paciente vai entrar num quadro de mania, por exemplo, é ele
começar a dormir pouco, ter menos necessidade de sono. E o contrário também, às vezes quando vai deprimir, começa a dormir mais, né? Começa a ter alteração de alguma forma do sono. E a gente tem estudos já mostrando que mesmo quando eles estão em eutimia, ou seja, estão bem, estão entre crises, nem deprimido e nem maníaco, esses pacientes também têm um sono mais fragmentado, tem uma maior latência para começar o sono, tem uma sensação de uma qualidade de sono pior. Bom, me chamou a atenção uma pergunta aqui, porque isso aconteceu comigo e eu fiquei assim, gente, o que que é isso? Síndrome das pernas inquietas. Gente, eu tive isso na gravidez. E eu falo que minha gravidez me foi um laboratório, né? Porque eu desenvolvi pelo menos umas 24, 25 coisas assim que aconteceram na minha gravidez. Gêmeos, né? E assim, eu tive de tudo. Gêmeos. Só que a síndrome das pernas inquietas, eu fui ler sobre isso até, porque eu deitava, eu não conseguia dormir. É uma e eu sensação. ficava empurrando minhas pernas, e parece que você quer coçar a perna não para. Meu marido chegou ao ponto de não dormir na mesma cama que eu, porque eu não conseguia parar as pernas. Muito curioso. É impressionante, aconteceu comigo, incomoda demais. O que leva a isso? O que acontece, né? A síndrome Também das não pernas sei em que inquietas... momento parou, viu? Provavelmente depois que você Pois teve os é, bebês, né, e tudo mais, e a gravidez pode desencadear. Desencadear, eu vi isso. O quadro de síndrome das pernas inquietas pode ter uma questão genética importante, então pode ter, e tem a ver também com o metabolismo de dopamina, que é um neurotransmissor, e de ferro. E aí que a questão da gravidez muitas vezes entra, porque a gravidez é normal, né, você tem uma hemodiluição, que a gente fala que é como se fosse uma anemiazinha da gravidez, assim, né? Então talvez nesse momento que aconteceu que desencadeou. E aí é uma vontade incontrolável de mexer as pernas. É insuportável. E aí as pessoas têm elas descrevem de várias formas isso, né? Uma gastura, uma coisa estranha, uma inquietação, né? O nome é inquietação mesmo, você não consegue parar a perna. Tem gente que fala que fica, parece que tá coçando, e assim, né? Essa vontade é incontrolável, e ela geralmente aparece no repouso. Então, enquanto você tá durante o dia, você tá vivendo, você tá fazendo, e quando você relaxa à tarde, finalzinho da tarde, início da noite, quando você repousa, é a hora que ela vem. E aí, muitas vezes, o paciente chega pra gente falando, eu tô com insônia. Aí você vai ver, não, né? São as pernas inquietas que estão dando esse sintoma. E, geralmente, melhora quando a pessoa se movimenta. Então, provavelmente, você tinha que mexer, quando você sai, levantar. levanta, anda, vai fazer qualquer coisa, parece que você se desliga daquilo. Mas quando você deita... você fica batendo a perna, você fica esfregando no lençol, você fica esfregando uma na outra. Olha só, E eu desencadeou isso na minha gravidez, e por isso que eu falo que eu fui um laboratório, porque aconteceu muita coisa, e que eu mesma não tinha ouvido falar, e trabalhando há 20 anos na área da saúde. Imagina. Agora me fala, tratamento, doutora, por exemplo, num caso de uma síndrome da perna inquieta, porque no meu caso a gravidez tinha uma relação. E quem não tem? Existe, né? Existe tratamento, com agonistas dopaminérgicos, então existe remédio. Muitas vezes a gente entra com remédio e tira com a mão, assim, é uma coisa maravilhosa, É bem legal você ver, assim, o paciente fica super agradecido. Tem outras medicações também, que a gente chama de alfa-detaligantes, então tem tratamento. Na gravidez é mais difícil de tratar, porque não pode são tomar medicações que não são, muitas vezes, mas a gente às vezes precisa e entra com medicação também, mas a gente tenta não usar. Transfusão, fazer o uso de ferro, né, reposição de ferro, desculpe, se tiver com anemia, claro, transfusão, né, nos níveis muito baixos, mas a reposição de ferro muitas vezes resolve, tá? Eu fiquei tomando por um bom período. Aí pode ser via oral ou pode ser endovenoso, né, e muitas vezes a gente lança a mão da reposição endovenosa, é um sucesso também. Então, tem tratamento. Às vezes a pessoa fica muito tempo sofrendo com isso, né, é mais comum em mulheres, mais comum em meia-idade ou também na gestação. Bom, a doutora Flávia falou um pouco sobre os transtornos mentais e a questão do sono. É muito importante você entender o que está te levando a perder essa noite de sono, né? A noite de sono que a gente precisa, que é onde a gente descansa, relaxa, faz bem para a saúde, é necessidade fisiológica. Então, se você está tendo algum problema, alguma alteração, precisa investigar. Né? Então, ficar medicando em casa não é o caminho, ficar buscando alternativas não é o caminho. Então, o remédio da vizinha, né? O remédio da vizinha, a receita do bolo, ir numa rede social. Gente, quando a gente tem algum problema, tem que tratar a causa. O remédio, às vezes, ele tira o efeito na hora, mas você pode vir a ter aquele problema novamente. Então, procure um especialista. Doutora Flávia Zuccolotto é psiquiatra e falou um pouco pra gente sobre os distúrbios do sono já no programa e hoje, mais uma vez, falando sobre os transtornos mentais.
Doutora, obrigada pela sua Muito participação. obrigada. Sempre muito Obrigada. esclarecedora, ela dá uma verdadeira aula aqui. Obrigada, querida. É um prazer Volte estar mais aqui de vezes. novo, viu? Até. E a gente continua falando de saúde com vocês, confira. Fato ou fake? Uma linguagem muito utilizada nas redes sociais, mas nós vamos falar quando se trata de saúde, um assunto muito sério. Então, para dizer o que é fato ou fake, nós convidamos uma especialista para responder a pergunta do telespectador. Isso mesmo, doutora Débora Viana, médica cirurgiã de cabeça e pescoço. Tudo bem, doutora? Tudo bom, Duda? Seja bem-vinda. Muito obrigada. Bom, ela é doutora em cirurgia de cabeça e pescoço, viu, gente? Aceita o desafio? Fato ou fake? Vamos lá? São 6 perguntas, o público que vai fazer. Vamos te pegar de surpresa, hein, doutora? Poxa, e aí eu quero que você faça o seguinte, eu vou colocar a pergunta na tela, você só vai dizer se é fato ou fake, e aí você dá uma breve resposta do porquê. Tá certo. Combinado? Vamos Então lá. vamos lá. Primeira pergunta na tela. Eu tenho uma dúvida. Nódulo na tireoide é sinal de câncer? E aí, doutora, fato ou fake? Fake. Fake? Fake. Então é o seguinte, não necessariamente o nódulo da tireoide significa câncer, tá? Em realidade, principalmente em mulheres, o nódulo de tireoide é super comum e na grande maioria das vezes ele não vai ser um câncer. Mas isso não significa que não precisa ser investigado. Mas não é sinal de câncer, é sinal de necessidade de investigação. Opa, vamos lá. Próxima pergunta, telespectador na tela. A minha dúvida é se o câncer de tireoide pode não manifestar sintomas ou sinais. E aí, doutora, fato ou fake? Fato. O câncer de tireoide, ele é silencioso. Então, o paciente pode ter o câncer de tireoide até em estadios avançados e não ter sintoma nenhum. Por isso que é importante a prevenção. É o exame sempre feito por especialistas que saibam o que estão fazendo, né? De preferência, um cirurgião de cabeça e pescoço. Boa, vamos lá. Pergunta do telespectador na tela. Câncer de tireoide só ocorre após os 50 anos? Fato ou fake? Fake. O câncer de tireoide, ele pode se apresentar em pessoas jovens, em crianças e em pessoas idosas também, tá? Então, por isso é importante, nós vemos muito bem fatores de risco, nós vemos os antecedentes familiares desse paciente, presença ou não de irradiação na vida dessa pessoa, qual é o lugar em que essa pessoa vive. Então, na verdade, qualquer um está predisposto a ter um câncer de tireoide. Olha, ela veio preparada. Doutora Débora, vamos lá. Mais uma pergunta. Câncer de tireoide ocorre somente em mulheres? E essa me interessa, hein? Fato ou fake? É fake também. Ai, que bom. Poxa, né? Só faltava a gente pegar essa também, né, pra nossa conta. Pois é. Assim, o que acontece mulheres têm uma incidência maior de nódulos em tireoide, então, por conta disso, se nós formos ver numericamente falando, a quantidade de mulheres com câncer de tireoide vai ser maior do que de homens. Mas, uma coisa interessante o homem, como ele não deve ter nódulos na tireoide, é muito menos frequente, quando ele tem o nódulo, é mais suspeito para câncer. Então, tanto homens quanto mulheres podem sim ter câncer de tireoide. Gente, vamos fazer prevenção. Bom, a próxima pergunta é muito interessante, fica de olho. Oi, se alguém na família teve câncer de tireoide, isso pode aumentar o risco? A gente já falou muito sobre a questão familiar aqui, mas vamos lá. Fato ou fake? É fato. Então, se nós temos familiares que tiveram câncer de tireoide, dependendo do tipo de câncer de tireoide, aumenta sim e muito a incidência de termos o câncer da tireoide. Existem alguns tipos que são genéticos, né? Então, toda a família vai apresentar o câncer de tireoide se tiver manifestado esse determinado gene. Então, por isso, é importante a investigação familiar toda, sim. Não são todos os cânceres de tireoide que são familiares. Na realidade, numericamente falando, a grande maioria deles vão ser aleatórios e não familiares, mas a depender de ter a prevalência genética, sim, a família inteira vai ter câncer de tireoide. A gente tem gene que tem uma predisposição de 100% de ter o câncer de tireoide. Olha só. Bom, pergunta do telespectador fazendo parte aqui do Saúde Você na TV Caras. E para encerrar, tem uma última pergunta. Vamos lá? Essa daqui também me interessa muito. O pessoal tem perguntado lá no meu Instagram. De olho na tela. O hipotireoidismo e hipertireoidismo provocam câncer de tireoide?
Doutora, fato ou fake para encerrar assim com chave de ouro? É fake, na realidade. É fake. O hipotireoidismo, ele não vai causar o câncer de tireoide, tá? Então, eu tenho pacientes que vão ter um funcionamento alterado da tireoide e que não vão ter nem nódulos, nenhum problema relacionado ao formato da tireoide, que é o câncer. Agora, o que eu posso ter é o hipertireoidismo, em alguns casos, sim, ele pode aumentar a chance de um nódulo expresso no hipertireoidismo ser cancerígeno, tá? Mas, a rigor, falando de modos gerais, nem o hipo e nem o hiper vão predispor o câncer de tireoide, não vão causar o câncer de tireoide. Mas em pacientes com hiper, com nódulos, nós temos que ter um pouquinho mais de atenção. Bom, doutora, respondendo a pergunta do telespectador, doutora Débora Viana, médica cirurgiã de cabeça e pescoço. Doutora, é verdade que o câncer de tireoide, ele é o 5º tumor maligno mais prevalente em mulheres? Exatamente. No mundo. Exatamente. Por isso é tão importante nós fazermos essa investigação e deixarmos a população bem ciente da existência dele. E como nós colocamos agora nessa pergunta super pertinente, né? Ele é silencioso, né? Então o paciente não vai ter nada e tem um câncer de tireoide crescendo. Então é muito importante termos essa atenção. E novamente, mulheres têm muita predisposição a nódulos em tireoide, né? Principalmente quando chegam em torno dos 40 anos. Então, nessa fase de vida, é interessante fazer sim uma triagem e uma busca ativa, porque assim a gente consegue identificar mais rápido essa lesão e tratar mais rápido. E que nem eu sempre falo, o câncer de tireoide, ele é facilmente tratável, então é uma cirurgia que nós fazemos com pouco impacto na qualidade de vida do paciente, e nós temos um potencial de sobrevida super alto, quer dizer, o paciente trata e vai ficar bem e não vai ter nenhum problema ao longo da sua vida, a não ser vir ver o médico de tanto em tanto tempo para fazer o acompanhamento. Conversei com a doutora Débora Viana, ela é referência no Brasil, ela é médica, ela é doutora em cirurgia de cabeça e pescoço, ela vem falando sempre muito na mídia sobre a importância dos tratamentos, né? É uma especialidade que muita gente não conhece, então é importante você saber o que trata o cirurgião de cabeça e pescoço. Então fica aí o Saúde Você pode acompanhar a doutora Débora dentro do nosso site, do nosso portal, lá no nosso Instagram, Grupo Saúde Você. Conheça todas as matérias, tem matéria na mídia, tem televisão, ela já está com a gente há muito tempo e trazendo informações relevantes para vocês cuidarem da sua saúde. Próximo programa, se quiser fazer mais perguntas aqui no Fato ou Fake, Saúde Você foi feito para vocês. Doutora, obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, Duda. Não vou te pegar mais de saia justa. Próximo eu te mostro as perguntas com antecedência. Fica tranquila. Pegar você de surpresa. Obrigada, viu? Imagina. Seja sempre bem-vinda.